Voltamos com Sem Censura, hoje falando de uma doença que afeta 350 milhões de pessoas, é isso mesmo, doutor Paulo? É muita gente no mundo. Camila, a gente tem perguntas? Temos várias, muitas dúvidas nas redes sociais. A Joana Vitória, pelo Facebook, ela quer saber se existe algum tratamento pela medicina alternativa para a depressão. Florais de Bach. Não, estou perguntando. Sei lá, alimentação. Não tem, assim, é claro que a alimentação, uma boa alimentação faz muito bem. É claro que você fazer exercício físico é uma coisa muito importante para a depressão, extremamente importante, que a gente recomenda para qualquer paciente que esteja fazendo depressão. Outra coisa que é muito boa para a depressão é uma técnica chamada mindfulness, muito legal. Como é que chama? Mindfulness. São exercícios de consciência plena, uma técnica oriunda do budismo que foi levada para os Estados Unidos por um cara, um psicólogo americano, que adaptou isso a uma técnica de terapia cognitivo-comportamental. Mas basicamente é uma meditação guiada. Tá. E o paciente vai fazendo essa meditação guiada, que é basicamente você se concentrar no aqui e agora. Através dessa técnica, se mostrou nesses estudos de ressonância magnética funcional, a alteração do funcionamento do cérebro, melhorando a depressão, e os pacientes conseguiram retirar todos os seus remédios com melhora da depressão. Essa técnica é muito legal. A gente faz isso lá, na minha clínica a gente faz mindfulness com bons resultados. Então essa é uma técnica bem assim, das mais modernas para tratamento de depressão, é o que tem de melhor. Exercício físico também é o que tem de melhor e, óbvio, uma boa alimentação. E em relação aos remédios, são remédios pesados, são remédios que têm efeitos colaterais? Você fala de efeitos colaterais muitos. São remédios que você pode tomar ao longo da vida. Queria que você falasse um pouquinho desse aspecto dos remédios, que na verdade são salvadores da pátria ao mesmo tempo, não são, Manuela? Eles fazem muito bem, mas tem uns que a gente tem que não, tudo bem, eu vou ficar com visão turva, vou ficar isso, aquilo, outro, mas você vale tem a pena. Que encontrar o seu remédio? Exatamente. Por exemplo, sua dose? Isso, geralmente é um coquetel, né? Para bipolaridade que eu estou dizendo. É um coquetel. Aí, por exemplo, eu tomo um ansiolítico, um anticompulsivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor e um anticonvulsivo, que falaram que é muito bom para estabilizador de humor. Isso, Depakote que você toma? Não, eu tomo Lamitó. Bom para depressão. Isso, né? Mas esse coquetel que toma, ela vai poder tomar ao longo de muito tempo? Ela vai ter que tomar, não sei se o coquetel, mas ela vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Ela com transtorno bipolar vai ter que tomar para o resto da vida. Não, tudo bem, porque não tem importância, é como usar óculos. Exatamente, é isso. Não vai ter que usar, está dando certo, está enxergando, vamos, né? Mas uma pessoa com depressão, uma pessoa num primeiro episódio depressivo, ela pode se tratar da depressão com uma medicação apenas, e ela vai poder tirar essa medicação em 8 meses e acabou-se. Isso, um episódio depressivo. Um primeiro episódio depressivo. Tá. Uma pessoa num segundo episódio depressivo pode também tomar a medicação, tirar a medicação em 8 meses, 10 meses, acabou-se. Num terceiro episódio depressivo, aí ela vai precisar tomar a medicação profilaticamente para o resto da vida, para não ter um quarto episódio depressivo. Entendi. Você teve vários, né? Tem direito a... que eu não tenho só depressão, né? Aí tem o outro lado. São duas doenças diferentes, né? Transtorno bipolar é a pessoa ter depressão e mania. São duas doenças diferentes. É bem bonito, como diz o título, eu acho que ele explica bem. Transtorno bipolar de humor, né? Que dá bem o que é. Você está variando. A diferença de depressão para depressão bipolar é que a depressão bipolar você não precisa necessariamente de um antidepressivo, né? Porque geralmente trocando a ciclagem, que é humor, né? Trocando a ciclagem, você vai para outra. Então, você não precisa ficar um ano... Geralmente, às vezes ficam, mas, por exemplo, fiquei um ano depressiva,
aí vem a mania, eu não precisaria de um antidepressivo. Queria até que você explicasse, por favor, uma parte que é, você toma antidepressivo, se o bipolar toma um antidepressivo, chega a ser perigoso. Ele fica maníaco. Ele fica maníaco, pode causar, influenciar num suicídio. Eu queria saber até se você pudesse explicar que antidepressivo não é muito bom para os bipolares. O paciente que tem transtorno bipolar, é o que eu falei para você, o deprimido, ele faz a depressão e pode se tratar com antidepressivo e ele melhora, vai para a linha de humor normal. O bipolar, ele tem uma tendência a fazer depressão e, eventualmente, fazer crises maníacas. Se você dá um antidepressivo, ele tem essa tendência a ficar com o humor acelerado. Então, se você dá um antidepressivo, que é um acelerador de humor, ele vai lá para cima. E quando ele vai lá para cima, ele tem risco de várias coisas, inclusive de suicídio, etc, etc. Porque ele está lá embaixo, deprimido, com ideação suicida, de repente você acelera ele. Uma mania. Vou me matar agora. Ou então ele faz uma crise maníaca muito alta. Então, assim, você não deve dar antidepressivo para bipolares. E os hiperativos, eles se enquadram nessa situação? Você tem curiosidade também? Olha Essa pergunta foi da Raíza Cunha, eu aproveitei a deixa. Não, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você não tem curiosidade? Tenho também, tenho. As pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, embora seja um diagnóstico diferencial de transtorno bipolar, mas são diagnósticos bastante diferentes. Normalmente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que começa na infância. Ele não vem com alteração de humor. O pessoal que tem TDAH são crianças hiperativas, são crianças inquietas, crianças que não conseguem ficar paradas, vivem subindo em todas as coisas, não conseguem prestar atenção na aula, mas não são crianças que são eufóricas, não são crianças que são hipersexualizadas. É engraçado, normalmente criança bipolar, ela é hipersexualizada. Fica um menino que fica querendo levantar a saia da professora, dizendo que a professora, quero namorar a senhora. Quando tem um menino que tem 7 anos de idade que quer namorar a professora, é um menino bipolar. Menino hiperativo só é um menino que não para. É diferente. E os bipolares, eles também têm, eventualmente, essas crises depressivas que se revezam com as crises maníacas. Então, é diferente dos meninos de TDAH. Continua, Camila, já que você começou e eu não tinha passado. Eu trago agora um relato da Zizi. Quer dizer, na verdade, ela se chama Maria Eugênia Zigano. Ela disse que perdeu seu filho dela e o irmão há 3 anos, vítima do suicídio, por causa da depressão. Ela diz que esse assunto precisa ser divulgado e queria perguntar por que os órgãos públicos não estão preparados para tratar dessa doença e por que tem tanto preconceito. Além disso, ela também indica o Centro de Valorização à Vida. Ela disse que a ligação é gratuita. Enfim, fiz 3 perguntas, né? A primeira é por que os órgãos públicos não estão preparados para tratar dessa doença? Eu diria que os órgãos públicos não estão preparados para tratar de muitas doenças. Sobretudo as mentais, né? Eu acho que a gente está com uma saúde pública muito precária, né? A gente não tem que entrar muito nesse campo, mas a gente está realmente com uma saúde pública muito ruim. A gente tem bons serviços de saúde pública em saúde mental, mas está faltando muito mesmo. Você recomenda o CVV, Centro de Valorização da Vida? Eu recomendo, eu acho que é bom. Eu acho que ela até me perguntou se podia divulgar o telefone. O CVV, ele não é um centro para ser divulgado para tratar de depressão. Eles não tratam de depressão. O CVV é só para uma pessoa que está pensando em suicídio, para eles segurarem a onda dessa pessoa naquele momento. E eles são bons para isso. Para tratamento de depressão, eles não tratam depressão. Porque quando o suicídio, a ideia do suicídio vem, ela se impõe, ela fica a única ideia e você fica lutando contra ela ou a favor dela. É essa a ideia do perigo do suicídio? Ele te alimenta, né? É como se você respirasse a morte.
o suicídio é morte, né? A gente fala muito de suicídio. Suicídio é morte. Então você começa a respirar a morte, você senta que eu acho que eu vou pegar isso aqui e colocar no meu pescoço, que aí e uma coisa que é muito interessante do suicídio ele é como eu posso dizer, ele vai resolver o meu problema. Válvula de escape. Ele vai resolver o meu problema. Catalisa, isso, né? eu vou me matar e vai ficar tudo bem. Não mais. Assim, o suicídio é o ápice da falta de esperança. É quando o sofrimento está extremo. Assim, eu não aguento mais, eu quero morrer. Por isso que, assim, às vezes me perguntam os alunos... É uma saída mesmo. Os alunos da faculdade me perguntam várias vezes assim, faz mal a gente perguntar para o paciente se ele quer se matar? Eu digo, mas nenhum mal. Você não vai dar ideia para ninguém. Você não vai estar dando ideia. Você não vai dar ideia para né? ninguém. Você vai estar dando uma abertura para a pessoa falar para você que está sofrendo e um caminho para você ajudar ela. Porque às vezes a pessoa não fala porque tem vergonha, mas ela está morrendo de vontade de se matar e ela não tem para quem falar. Exatamente. É como e se aí fosse você diz, um monstro criando, é um monstro que fica dentro da gente e a pessoa fala, o que você tem? E você fala, eu quero me matar, eu não aguento mais. Aí a pessoa vem e fala, não, vai ficar tudo bem, não sei o quê. De repente até te aconselha um tratamento, mas se ninguém te pergunta e você é uma pessoa meio tímida, você acaba fazendo. Tem uma história que eu adoro, que ela conta no livro. Estava olhando para ela, porque ela é irmã gêmea. Você tem uma irmã gêmea, né? Eu adoro, porque eu gosto muito da história de irmão com irmã, porque irmão com irmã é muito forte. Gêmeo então é um absurdo, né? E eu adoro quando você, de repente, se vê aos 15 anos em cima dela, socando. Adoro. Não dá pra gente achar pra você ler, não, porque é muito delicioso. Eu gosto muito. Porque quando você... não vou achar. Vê se você... Olha, eu devo ter... era quando eu estava na puberdade. Que droga. Vê se não está por aqui, vê se não está aqui. Não está não, né? Não. Enfim, eu sublinhei tudo para ela ler, mas eu não vejo, não consigo achar. A gente fica curioso, né? Vocês vão ter que comprar ler o livro, pessoal. Lê o livro, compra, que vai estar tudo lá certinho. Mas, enfim, nós temos tendência a ver um quadro piorar em termos de saúde pública. É essa a ideia. Esse é o principal problema das empresas agora, doutor Paulo? As empresas, inclusive, elas têm, em alguns casos, melhorado a saúde, porque propiciam o acesso a planos de saúde. Tá? O problema é aquelas pessoas que não têm acesso, que necessitam das instituições públicas. Ok, doutor Paulo, eu vou ter que encerrar o programa, porque a gente vai ficar no Facebook, a gente vai continuar conversando. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados e dizer que vocês que nos acompanharam até aqui, fiquem mais um pouquinho no Facebook conosco, senão a gente volta amanhã. A gente começou a tocar no problema da depressão, mas a gente vai tentar se aprofundar depois, tá? Até amanhã, se Deus quiser. E ela vai... Tadinha. Pronto, voltamos? Não. Já estamos? Que legal. Olha só, estamos no Facebook. Paulo, a palavra é sua de novo. As empresas, elas têm hoje em dia, grande número de empresas, um plano de saúde que propicia justamente o acesso à saúde. Um outro ponto é que a equipe de saúde das empresas... E aí é importante você ter a participação do RH, do gerente e dos colegas de trabalho. Eles podem levar ao serviço médico uma observação. Olha, nós estamos observando que esse colega tem apresentado um comportamento mudança de humor. Então, a empresa ela pode ser um local que ajude. Muitas vezes, quando a família nega, a empresa pode ser esse ponto de apoio. Isso foi bom você lembrar, assim, da empresa, ela pode motivar
uma Isso. depressão, mas ela pode ser a tábua de salvação. Sim, Sem lógico dúvida. O trabalho que sim. é... Claro. Lógico que sim. E um claro. outro ponto que eu acho que assim importante é que a gente convive com os colegas de trabalho muitas vezes mais intensamente por mais tempo do que os membros da família. verdade. Sem sombra de verdade. dúvida. Então, tem aquelas pessoas que são as nossas referências, aquelas pessoas que são o nosso apoio. Então, é importante a gente ressaltar esta ideia. Pessoas que, por exemplo, trabalham em áreas confinadas, pessoas que trabalham em áreas remotas, que ficam longe da família. Então, a empresa, os colegas de trabalho podem ser fundamentais aí nesse apoio, nesse suporte. O problema que a gente está tendo é que o serviço público, não só de saúde, de uma maneira geral, está num momento de crise, que a gente espera que seja o fundo do poço e que a gente partir tá de louco, né, agora para ver o fundo do poço melhore. para poder subir, né? Eu Não, acho que Viviane, olha só, pelo você amor de acha que o atual estágio do mercado de trabalho, como ele está se constituindo, é um provocador de depressão? Com toda certeza. Ou vai chegar um momento que nós vamos ter que colocar o pé no freio. Caso contrário, a situação vai ficar muito séria. Eu acho que nós já chegamos no limite. O ser humano, ele tem um limite. E, como eu disse, todo mundo fica esperando um super-herói. Momentos de crise, lógico, eu entendo. Eu sempre gosto de olhar a situação de todos os lados. Quando a gente olha um pequeno, um médio empresário, ele olha para mim e fala, Viviane, há 5 anos atrás, eu contrataria 3 pessoas para fazer isso aqui. Hoje eu não tenho. Eu não tenho como contratar 3. Eu tenho que contratar um que consiga fazer. Esse um não pode ser uma pessoa que viva com um atestado médico me apresentando um problema. Ele vai durar 5 anos e ele vai pifar. Camila. Olha, a Natália Soares pergunta o que os familiares podem fazer para ajudar as pessoas que têm depressão ou bipolaridade. Eu acho que ela pode dizer também para o pessoal de bipolaridade, mas basicamente a coisa mais importante é compreensão. Essa é a coisa mais importante, é dar amor. É compreender que uma pessoa que tem depressão, ela precisa de presença, de carinho, se ela está com alguma dificuldade de sair, se ela está com limitações, ela está com limitações e essas limitações são reais. Ela não está com preguiça, como diz aquela frase. Aquilo é real. Fica perto. A tua irmã fazia isso, não era? Você conta isso. E isso é uma coisa muito fofo. interessante na família, é que tem que ver que não é nada pessoal. Que a isso bipolaridade aí. tem ataques de fúria, de maldade às vezes, de crueldade até nas palavras, ou talvez físico também. Não leve em consideração, não é com você, é uma forma de eu me É soltar. uma outra coisa, né? É como o alcoolismo, não é a pessoa que fala, é o álcool que fala. isso né? aí, é a Substância. doença, É a né? doença É a que Tem fala. uma doença. palavra que eu acho que é importante, né, que é muito dita, não é frescura. E as pessoas- não é invenção. E como o Paulo disse, hoje, como a gente tem muitas pessoas que ficam mais tempo no ambiente de trabalho, eu vou estender o que a Analice disse para o ambiente de trabalho. Fica perto, dá apoio, não é frescura. Aquela pessoa disse para você que ela hoje não está bem, se for possível, dá um apoio, conversa. Na hora do almoço, fica perto. E eu também gostaria de fazer uma observação. Hoje em dia, não é apenas o RH. Qualquer gestor em qualquer área, você é uma coisa importante porque todo mundo quer o status, quer o poder, quer o salário de gestor, todo mundo quer isso. Mas a gente tem que lembrar sempre que quando a gente sobe na escala hierárquica de uma empresa, você tem que aumentar também teu nível de consciência, de cidadania. Você passou a ser responsável sim por outras pessoas. Tem toda a razão. E isso é importante. As pessoas só querem saber do status, do poder e do dinheiro. Existem 2 elementos que em desenvolvimento de liderança eu gosto sempre de bater. Você passa a ser responsável por aquelas pessoas e o seu trabalho depende daquelas pessoas. Isso não é bondade nem caridade, não. Você, para performar, vai depender delas. Então, cuida, preste atenção. Isso é estratégico, isso não é caridade. E as pessoas acham que isso é ser bondoso, caridoso. Não, Não é, não. isso é Estratégico, estratégico. né? É Mas isso conta aí. lá, Manuela, da sua irmã, que ela ficava do seu lado e dizia, vamos lá, Manuela, vamos pro banheiro, vamos tomar banho. Isso era triste na parte da depressão, que eu não conseguia fazer nada. Depressão bipolar também é isso muito aí. debilitante, né? Muito mesmo. E eu não conseguia fazer nada. Então Nem ela comer, nem ela dormir. tinha que fazer comida e botar do lado da minha cabeça para quando eu acordar na cama, quando eu acordar eu como. Ou então, infelizmente, Manuela faz 2 dias que eu não tomo banho, ela me botava debaixo do braço e me dava banho.
ou então conversava comigo, Manuela tá viva ainda? Eu tô Vocês aqui. são gêmeas Univitelinas. então vocês se parecem. Idênticas. Elas são um pouco mais altas do que eu, porque eu nasci É bem engraçado, pequena. né? Porque eu achava sempre que os gêmeos são a mesma pessoa dividida em duas. Mas, pelo visto, não é, porque ela desenvolveu um transtorno que a outra não desenvolveu. É uma Mas não coisa... precisa ser, porque, como eu falei, é multifatorial. Sim, ela é muito forte. Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, isso... É o meio os ambiente? transtornos do comportamento são multifatoriais. É isso que eu estou falando. Não é como cor de olho. Gêmeo idêntico, você fica... Você é igualzinho fisicamente, mas o comportamento pode ser diferente. Vamos lá, Camila. E é importante, é importante também a gente entender que duas pessoas na mesma situação podem reagir de maneira diferente. Isso aí. E o Exatamente. mesmo indivíduo, em situações diferentes, também tem uma reação diferente. Então, a gente tem que levar sempre em consideração o indivíduo e as circunstâncias. É isso aí. Que são do trabalho, da família, da sociedade. Porque muitas vezes não está nem na família, na sociedade. Está, por exemplo, no deslocamento. Então a pessoa tem um pânico de se deslocar, porque já teve um assalto, porque presenciou uma cena de violência. São muitas variáveis, né? Assim, existir tem muitas variáveis. Né? É verdade. São Essa muitas palavra variáveis. é boa, né? Existir. Vamos lá, Camila. A Daniele Faustino diz que ela tem síndrome de pânico desde os 8, hoje tem 26. Tem medo de tudo, até de pensamentos. Qual seria o melhor medicamento para o pânico, o melhor tratamento para a síndrome de pânico? Olha, tem vários medicamentos para síndrome de pânico, né? Tem inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tem vários tipos de medicamento, né? Eu acho que não vem aqui ao caso a gente listar todos, mas existem vários tipos de medicamento. Eu acho que o que ela tem que fazer é procurar um médico que possa prescrever essas medicações para ela. O que eu posso dizer é que medicamentos com psicoterapia são eficazes para a doença do pânico e ela precisa disso. É difícil para um médico receitar um antidepressivo para um doente e, de repente, ver ele arriscar a sua própria vida? Você, às vezes, tem a sensação de que você está com um paciente que pode se suicidar e você não pode decidir por ele, ninguém pode, né? Eu vou dizer para você, assim, para mim isso, para psiquiatra isso não é difícil, porque a gente é treinado, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que tem risco iminente de suicídio, eu não penso duas vezes, eu interno ele. Acaba logo com isso, né? Acaba com isso. Assim, eu interno Você não enfrenta nem o risco. Eu não enfrento, assim, eu interno e foi. Ou eu coloco uma enfermagem 24 horas com ele, aviso a família que ele tem risco de suicídio, a gente está treinado para... Ele tem risco? Isso é uma coisa aguda, né? Que nem médico que diz, tem que fazer cirurgia. Né? Isso é uma emergência médica, né? E é bom, né, para você? Sim, eu nunca fui internada, mas em casa eu tinha um staff assim, que eu não podia... Olhando para você, né? Quando eu tinha 15 anos, que eu estava com depressão profunda, era o tempo inteiro, não deixa ela sozinha, não deixa ela sozinha. Sim. E uma coisa que é interessante, talvez você poderia me ajudar a explicar, a diferença entre morte para o suicida e para o que tem síndrome do pânico. Porque a pessoa que está com depressão e é suicida, ela tem essa urgência de morte, que vai me ajudar. Já no síndrome do pânico, não, você tem medo da morte de todos os jeitos. Quem tem síndrome de pânico, o que ele tem é uma vivência de morte. É como se, não sei se vocês alguma vez tiveram alguma situação que vocês quase morreram. Sei lá, um infarto que vocês acharam que ia morrer, ou alguma situação que vocês... Eu já engasguei. Um assalto, eu já engasguei, né? E quase morri. Síndrome de pânico é isso. É você ter um negócio que você acha que você vai morrer. Você não quer morrer. Você está convencida que você vai morrer. Você acha que você vai morrer mesmo. Você tem um negócio que você acha que você vai morrer. Mas você dá uma falta de ar que você acha que você vai morrer. A síndrome de pânico não leva a suicida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que leva ao suicídio é a depressão. O que Mas existem alucinações, por exemplo, de psicóticos que levam ao suicídio também? Sim. Claro. Não é Por só exemplo, o depressivo que se mata. É isso que eu estou falando, não é só o depressivo. Um esquizofrênico pode ouvir uma voz dizendo se joga da janela, e a pessoa se joga. Entendeu? Não é só depressivo que se suicida.
Camila? que se mata. Na né? verdade, eu tenho uma pergunta para ela agora. Tá. Da mesma forma que tem um gatilho para entrar na depressão, teve algum gatilho que te fez sair da depressão? Uma boa pergunta. Me sair da depressão? Na verdade, eu não sei nem se Não, existe certinho, esse sair. Não, geralmente ele vem, a depressão vem e vai na minha vida, assim. Eu tô É super como se bem ela fosse hoje. embora sozinha. E isso, de um dia para o outro eu acordo, ai, que bom, gente, como a vida é bela. Isso que eu estava ontem cortando os pulsos e isso que eu já estava 2 semanas, 3 semanas assim, de um dia para o outro eu acordo e já estou bem mais tranquila. E pode acontecer o inverso O contrário, exatamente. Estou super bem. Esse aqui é o grande problema do suicídio do bipolar, eu acho. Você está super bem na mania, trabalhando, fazendo, acontecendo. De repente, você acorda no dia seguinte sem conseguir fazer nada, já morto, assim. Você Aí ainda fica, cicla "Poxa." muito, não? Você ainda tem Não, essa ciclagem? o tratamento coquetéis. certinho, aí agora não acontece. Assim, quando acontece, vai acontecer para sempre, né? Porque não tem cura, então, que nem se falou, vai ter que para sempre tomar. Claro. Então, como não tem cura, eu sempre vou ter uma oscilação. Só que agora, depois de um tempo, já 7 anos de tratamento, de remédio, eu comecei a me conhecer. E aí eu me conhecendo e falando com outros bipolares também, a gente ainda dá dica para o outro agora, que eu estou fazendo legal. essas palestras, eu estou muito conhecendo legal. vários Você bipolares. fazem grupos na internet? Sim, já estou grupo de WhatsApp mesmo. Então eu já sou amiga de um que é mais para holístico e a outra que realmente é para medicamentoso. Então aí eu vou pegando, o que você toma? O que você toma? Aí eu levo para minha doutora. A doutora, olha, isso é bom, isso não é, vamos tentar. Legal. Então, né, se está fazendo bem Muitas para pessoas- você... A internet é tudo de bom, realmente. Não, foi nas minhas palestras. As palestras que eu fiz. Eu sei, Manuela, mas isso está ligado a esse mundo novo da Sim, internet e nossa, da comunicação. Tudo isso ajuda, é legal. muito, muito. Esse ajuda é o muito. lado maravilhoso. Esse mas é o lado a gente bom, né? tem um Interessante. lado ruim. Da Tá? internet? Olha, sim. Lembra quando nós começamos? Olha, eu sou da tua geração. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente precisava de alguma isso coisa, aí. redigia Tinha um que escrever, memorando. demorava mais o tempo, memorando ia para a secretária datilografar, É. você às vezes se arrependia, ia lá, pegava de volta. Agora não, é simultâneo. E eu estou Escreveu, o tempo mandou? inteiro Mandou, trocando informação e com o muito mundo mais rápido. todo. Já não é mais nem em Brasil. Então está o mundo todo. Eu não acredito que você está demanda- reclamando disso, Paulo. Eu estou reclamando porque Que tipo simplesmente de e-mail chega uma você manda? hora Não que mudou, você tudo não muito dá mais conta. Abre o WhatsApp, tem 200 mensagens no No mundo grupo. Só tem organizacional, uma isso é um solução, gatilho. apagar a conversa. No mundo organizacional, isso se transformou num gatilho. Claro tem um que é. momento que é muito É complicado. pressão. É 24 horas. É uma Sobre pressão, urgência, faz 24 parte, né, dessa Isso. pressão. Faz parte da Gente, pressão. a pressão tá pesada aqui, eu tenho que terminar o programa. Mas só foi uma pressão levíssima. O programa foi maravilhoso, eu Eu queria adorei. te convidar para Convida. na Livraria Cultura do Centro, Aquela no Cine livraria Vitória. linda. Eu vou fazer um bate-papo lá dia 21 às 6h30 da tarde. Ah, que maravilha. Então podemos ir todos? Sim, devem. Maravilha. Nós e os telespectadores. Isso, Ok? Dia todo mundo. 22, Dia 21 21. às 6h30, no Ok. Cine Vitória. Combinado, todos lá. O programa chegou ao final. Agradeço a todo mundo de novo. Amanhã a gente volta, ok?